Bom dia, estamos dando início a mais um EBD Siva e você é o nosso convidado especial. Estamos funcionando a EBD todos os domingos às 9h30 da manhã pelas salas do Meet e hoje vamos estar divulgando pelo YouTube, teremos a participação especial do pastor Gerson Perrucci. Para aqueles que não conhecem o pastor Gerson Perrucci, ele foi gerente de missões estaduais durante muito tempo aqui na Bahia. Hoje ele pastoreia a Igreja Batista de Alterosas, em Belo Horizonte. Ele é casado com a Lisete, tem 3 filhos, que é o pastor Eliezer. O pastor Eliezer ele é pastor missionário pela Crossover Global em Portugal. Ele também é o pai do pastor Lucas, que é pastor e professor no Seminário Batista Betel, em São Paulo, e pai da Arielle, que junto com o seu pastor, pastoreia uma igreja em Sergipe. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Gerson Perrucci, que atendeu o nosso pedido para colaborar com a nossa EBD hoje. Eu tenho certeza que você será grandemente abençoado. Gostaria de orarmos neste momento para que Deus continue abençoando e ministrando a sua vida. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais este dia. Eu oro, Deus, para que o Senhor fale profundamente aos nossos corações por meio, Senhor, da EBD desta manhã. Que o Senhor abençoe os meus irmãos, que o Senhor cuide de cada um, cuide da nossa cidade, Senhor, que tem passado por esse tempo difícil, pelo Brasil, pelas pessoas do mundo. Senhor, nós colocamos todas essas pessoas diante do Senhor, Pai. Pedimos, Senhor, a Tua bênção especial sobre a vida de cada um deles. Senhor, toma a direção deste dia, de tudo que irá acontecer. Obrigado, Senhor, em fé, pelos Teus milagres que será realizado, Senhor, esta manhã. E nos usa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando sua vida. Com vocês, o pastor Gerson Perrucci. Queridos irmãos da Segunda Igreja Batista em Alagoinhas, é um privilégio muito grande poder conversar com você, compartilhar com você o que a palavra de Deus nos fala. Eu quero nessa ocasião tratar de um assunto que por vezes é deixado de lado ou passado superficialmente, que é a doutrina da depravação total e a doutrina da graça de Deus. Em outras palavras, a gente pode pensar na pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus. Eu quero que você acompanhe ao longo desse bate-papo, abrindo sua Bíblia, pesquisando nas Escrituras Sagradas, aquilo que serão os textos para a gente refletir nesse momento. Você deve ter ouvido falar, e eu espero que você nunca tenha dito isso, mas eu sei que você já ouviu falar, que o homem é essencialmente bom. Isto não é verdade à luz da palavra de Deus. Isso não caracteriza a realidade da nossa natureza pecaminosa decaída desde Adão. E a gente precisa ver que o homem está na pior situação possível por causa do pecado e, de um modo geral, ele se tornou mau e condenável diante de Deus. A razão para falarmos de total é no sentido de que todas as áreas do ser humano foram afetadas pelo pecado. Sua pecaminosidade é tão extensa que o coração humano ficou totalmente corrompido, sendo incapaz de responder a Deus a parte da sua graça capacitadora. Por si, é moralmente incapaz de chegar-se até Deus, porque sua atitude é sempre hostil para com Deus. Ela é tão pecadora que John Bunyan, que escreveu O Peregrino, ele assim se expressou: a melhor oração que eu fizer tem pecado suficiente para condenar o mundo inteiro. Essa é a razão pela qual o homem precisa da graça de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, e os versículos de 9 a 20. Esse é o texto base que nós vamos
compartilhar nesse tempo que nós vamos estar juntos. Olha o que o texto sagrado nos revela. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, e presta atenção a essa descrição. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz a aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Paulo faz uma descrição da situação da humanidade, completamente condenável diante de Deus. E eu quero abordar, trazendo alguns tópicos nesse nosso encontro, para que você possa, a partir disso, pesquisar nas Escrituras e estudar mais e aprofundar mais no conhecimento sobre a doutrina da depravação total e a doutrina da graça de Deus. Primeiro ponto que eu quero destacar é que toda a raça humana está debaixo do pecado. Abra sua Bíblia. Gálatas capítulo 3 e o versículo de número 22. Paulo assim expressa: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. O que Paulo vai mostrar e declarar? Que tudo foi colocado debaixo do pecado para que a promessa em Cristo Jesus se cumprisse na vida dos que creem. Deus foi pego de surpresa? De forma nenhuma. Deus já sabia de antemão que o homem pecaria, que estaria fora do seu projeto. E o pecado, como manifestação pessoal, como exercício voluntário de ir contra a vontade de Deus. Lá em Romanos 3:23, Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que definições, então, a partir disso, nós podemos trazer conceituando a questão da depravação total, do pecado da humanidade? Algumas palavras que eu quero propor a você pensar. Palavras que você já deve ter ouvido. Transgressão. É o ser humano transpondo as fronteiras da decência. Se você observar o dia a dia, você vai ver quantas pessoas estão transgredindo a lei, transgredindo as normas, transgredindo a decência. Uma outra palavra é iniquidade. Algo que é totalmente errado. Vá prestando atenção. Pecado é uma outra palavra. É a identificação daqueles que erram o alvo ou se desviam completamente dele. Mais uma palavra, perversidade. É a exteriorização, a manifestação da natureza pecaminosa que existe no cerne do ser humano. E a perversidade aqui tem vários viés. Contra si mesmo, contra o outro, contra a criação.
E a gente está vendo muito hoje em dia essa questão da perversão e da perversidade das pessoas em relação à criação e uns para com os outros. Mais uma palavra: mal. Tudo que se opõe à bondade e à santidade de Deus. Se você observar direitinho nas notícias, naquilo que você vê no dia a dia da sua vida, como as pessoas estão sendo dominadas pelo mal, fazem questão de afrontar a santidade de Deus. Mais uma: incredulidade. É aquele que não tem respeito ou reverência por Deus. Veja que mesmo o salvo, o eleito de Deus, muitas vezes é assediado pelo diabo com relação à incredulidade. É aquela velha historinha do cara que construiu a sua casa no sopé de uma montanha e depois percebeu que ao longo do tempo que a montanha estava atrapalhando as correntes de ar passar na sua casa. Ele chamou um amigo e disse: olha, eu vou orar e a Bíblia diz que se eu tiver fé suficiente, Deus vai remover essa montanha e o vento vai circular melhor na minha casa. Fechou a janela e começou a orar. Ao final da tarde, ele abre a janela, a montanha estava no mesmo lugar. Ele vira para o seu amigo e diz: eu sabia que Deus não ia me ouvir. Quantas vezes, meus queridos, nós, eleitos de Deus, somos atacados pela incredulidade, pela irreverência em relação a Deus. Por isso, não cabe no linguajar do eleito de Deus, do salvo em Cristo Jesus, o fazer piadas com versículos bíblicos. E aí é bom lembrar que muitos estão tomando o nome de Deus em vão. Isso faz parte do contexto da incredulidade. Mais uma palavra para o seu dicionário: desobediência. É aquilo que caracteriza o pecado em sua má vontade em deixar-se guiar pelo Senhor. O livro de Provérbios vai dizer que a criança, nas suas atitudes, desde pequenininha, já demonstra o seu caráter. Davi, escrevendo o Salmo 51, ele vai dizer: olha, em pecado me concebeu minha mãe, ou seja, eu já nasci pecador, portador da natureza pecaminosa. E nós, por essência, somos tendentes à desobediência. Já percebeu quantas vezes você que é pai, que é mãe, diz para o seu filho ou para a sua filha: olha, não faz isso. É só você dar as costas que ele vai fazer? É porque isso está na índole, na essência pecaminosa do ser humano. Desobedecer à ordem e o desejo de ser guiado pelo Senhor. E a última que eu quero nesse contexto destacar, existem muitas outras, mas uma última: ilegalidade. É aqueles que abertamente se põem contrários à lei divina, à incapacidade de escolher as coisas de Deus. É interessante como as pessoas procuram realmente desobedecer. Deus não aceita, não se amolda ao famoso jeitinho brasileiro. O Deus da palavra é o Deus das coisas corretas, certas, legais. E é bom lembrar que no contexto humano nem tudo que é legal é moral. Por exemplo, você tem a legalidade do uso do cigarro, de determinadas bebidas alcoólicas, do jogo, da loteria esportiva. Essas coisas são humanamente legais, mas são imorais diante de Deus. Essa situação toda é demonstrada pelos frutos, porque se a raiz está sendo corrompida e é corrupta, os frutos serão também. Este homem, criado à semelhança e imagem do Senhor nosso Deus, uma vez corrompido pelo pecado, traz em si esta natureza pecaminosa. Por isso que o ser humano não regenerado é incapaz de escolher o agradar a Deus e muito menos encontrar a salvação.
Permita-me fazer uma aplicação nesse contexto. Você já experimentou a verdadeira regeneração que Deus opera através do sacrifício de Cristo Jesus em seu lugar na cruz do Calvário? Pense nisso. Você realmente é salvo, convertido ou convencido em relação à mensagem do Evangelho? Só quero fazer um destaque. Para mim, não existe amigo do Evangelho. Não existe essa história de amigo do Evangelho. Isso é um jeitinho que a gente quer dar, mas não existe. Porque não existe a possibilidade de neutralidade. Ou é do lado do Senhor, ou é contra o Senhor. Não tem como escapar. O segundo ponto que eu quero destacar é que todos os homens estão espiritualmente mortos. Baseado na premissa anterior de que todos estão debaixo do pecado, a conclusão é clara, que todo aquele que está sem Cristo está espiritualmente morto. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo Efésios capítulo 2 e os versículos de 1 a 3. Observe o que Paulo diz. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Paulo, nesse texto, vai mostrar que todos estavam mortos em seus delitos e pecados. O castigo pela desobediência foi a morte espiritual, a separação definitiva de Deus. O homem perder a comunhão com o Senhor. E lembre-se lá, em Gênesis 3, quando Adão e Eva comem do fruto proibido e têm consciência agora da situação deles, estavam nus, eles perceberam. Quando ouvem os passos do Senhor no jardim, eles se escondem. A perda da comunhão fez com que o homem se escondesse de Deus. A consequência direta desta morte foi a entrega de si mesmo a toda sorte de pecado. Depois, pare um pouquinho para você ler Romanos capítulo 1, versículos 18 a 32. E você vai ver uma descrição mais clara ainda, feita por Paulo, da situação da humanidade sem Cristo. E a determinado momento em que cada um resolve fazer, aí Paulo vai dizer, por isso, porque eles desejam fazer isso, Deus os entregou. Em outras palavras, vocês querem viver desse jeito? Então vivam. Será por conta e risco de vocês. Houve a perda da capacidade do controle. Todos os dias, essa humanidade sem Cristo procura inventar uma nova forma de pecado. Cada instante quer fazer uma coisa diferente. Por nossa própria natureza, meus queridos, nunca escolheríamos buscar o Senhor, ter um encontro restaurador com o Senhor, porque não há como, a treva nunca vai procurar a luz. E a humanidade sem Cristo está mergulhada nas trevas. Com isso, ela não vai em direção à luz. Na salvação, e é bom sempre lembrar disso, na salvação, o primeiro passo sempre é de Deus. Ele é quem vem ao encontro daquele que está espiritualmente morto e apresenta o que ele providenciou na cruz do Calvário para a sua restauração. Me permita agora uma aplicação nesse sentido. Nesse momento em que a gente percebe que Paulo vai mostrar que todos estão espiritualmente mortos. Você, que um dia teve um encontro com Jesus, tem sentido a dor daqueles que estão espiritualmente mortos, condenados à perdição eterna? Não há jeitinho. No final das contas, há uma doutrina, há uma heresia, melhor falando,
chamada universalismo, que diz que no final de tudo, Deus vai pegar todos que estão no inferno, inclusive o diabo e seus demônios, e todos aqueles que morreram sem Jesus, vai tirar todo mundo do inferno e colocar no céu. Isso é uma heresia, é uma mentira que tem sido propagada por aí. A Bíblia é muito clara em mostrar céu e inferno. São duas realidades existentes, concretas. Quem tem Cristo no coração vai para o céu. Quem está sem Jesus e morre sem Jesus vai para o inferno. Não há possibilidade de um meio termo. Aí eu falo para você que afirma que um dia teve um encontro com Jesus. Você sente no coração o peso daqueles seus familiares, daquelas pessoas do seu relacionamento que estão sem Jesus, que estão condenados à perdição eterna? Você sente esse peso? Para você refletir com seriedade. Terceiro ponto que eu quero destacar à luz desse texto de Romanos 3, de 9 a 20, é a compaixão de Deus pela situação da raça humana. Todos estão espiritualmente mortos. Deus observa essa situação e iniciou na revelação através da lei o processo para conduzir o ser humano à compreensão da necessidade do seu retorno ao Pai. Foram estabelecidos ritos, rituais, preparando o caminho para a chegada do Messias. A lei, os mandamentos, todos os cerimoniais eram completamente imperfeitos para atender à justiça de Deus. Somente na encarnação, quando Cristo se fez homem e habitou entre nós, e João vai dizer isso no evangelho dele, capítulo 1, versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando ele encarna, é que começa o processo, ou se desenrola entre nós o processo que vai atender e satisfazer a justiça divina. A encarnação foi necessária porque Deus deseja a salvação do pecador perdido. Foi necessária também porque o ser humano não conseguia satisfazer as exigências da justiça divina e por isso estava debaixo da ira de Deus. Foi necessária também como manifestação da misericórdia de Deus em resgatar aquele que não merecia absolutamente nada. A encarnação de Cristo, meus queridos, é a mais profunda expressão do terno amor de Deus em favor daquele que, não merecendo nada, é visto como especial, mas não privilegiado por Deus. Eu e você não tínhamos absolutamente nada para oferecer a Deus. Nada. Deus, em sua graça, em sua misericórdia, isso já planejado desde a eternidade pela Trindade, olha e nos oferece, e na encarnação de Cristo, isso se concretiza como início e desenrolar do processo da justificação. Deus foi movido por compaixão pela situação do ser humano. Se a gente voltar e ler lá em Gênesis capítulo 6, o texto sagrado vai dizer que o homem viveu, a humanidade passou a viver de maneira corrompida e as suas intenções, a sua índole era voltada para a perversão e para a perversidade. Deus olha para essa situação e, através de Cristo em sua morte, satisfez sua própria justiça e nos declarou justificados mediante o sacrifício substitutivo de Cristo. Aquela cruz era minha e sua, não era de Cristo. Mas o nosso sacrifício pessoal é completamente imperfeito. Então Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascal, ele era o único por ser perfeito para justificar a cada um de nós. Deus demonstra com isso, nessa substituição na cruz, o seu profundo amor, mesmo sem que mereçamos qualquer atitude de bondade da parte dele, uma vez que somos rebeldes e contradizentes, sempre procurando desobedecê-lo. Essa é a nossa natureza como pecadores. A natureza de Deus é amar esse pecador perdido e tomar as providências necessárias para o seu resgate da maldição do pecado. Permita-me mais uma aplicação nesse ponto agora. Como você tem experimentado em sua vida a compaixão de Deus, quer na sua salvação, quer no seu dia a dia? Lembre-se de uma coisa: eu e você não merecemos nada. Tudo o que nós recebemos é graça de Deus. E a palavra graça tem um sentido de favor imerecido. Ele nos oferece, ele nos oferta, ele dá de boa vontade. Você já experimentou a salvação? A misericórdia de Deus nesse ponto? Você experimenta a misericórdia de Deus todos os dias da sua vida? A compaixão de Deus em olhar que eu e você somos fracos, pecadores, que falhamos, que carecemos da graça todos os dias. Você tem experimentado isso constantemente? Quarto e último ponto que eu quero destacar aqui. Por causa da graça de Deus, o homem está em uma nova posição. É por causa da graça. Não é por merecimento. Lembre-se sempre disso. Porque se você diz, Jesus Cristo, tudo bem, mas eu preciso guardar a lei. Ah, mas eu preciso fazer um sacrifício. Ah, eu preciso fazer uma determinada corrente, tanto tempo de corrente disso ou daquilo outro. Você, em outras palavras, está dizendo que Cristo não é suficiente e bastante para a sua salvação. Portanto, você está tendo uma fé vã, perdendo o seu tempo. Mas as Escrituras Sagradas declaram de forma muito precisa de que é por causa da graça de Deus que nós estamos em uma nova posição. Wayne Grudem, ele escreveu uma teologia sistemática e ele define essa nova posição da seguinte maneira: união com Cristo é uma expressão usada para resumir diversas relações distintas entre os crentes e Cristo, por meio das quais os cristãos recebem todos os benefícios da salvação. Entre essas relações se inclui: estamos em Cristo, Cristo está em nós, somos semelhantes a Cristo e estaremos com Cristo. Perceba que agora, você que estava espiritualmente morto, em Cristo você assume uma nova posição. Deus, em Cristo Jesus, te coloca numa nova posição. Estabelece uma nova maneira de se relacionar. Se antes, lá no Jardim do Éden, que é o jardim da desobediência, o homem se escondeu, pela postura de Cristo no Jardim das Oliveiras, nós temos a possibilidade agora de retornar ao Pai em uma nova posição. Abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1 e o versículo de número 4. Veja o que Paulo diz. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nós fomos escolhidos por Deus em Cristo para o louvor da sua glória, para permanecermos firmes e seguros em nossa caminhada. Isso não é algo que é projetado apenas para o futuro, mas é para viver aqui e agora. Porque enquanto nós somos cidadãos dos céus vivendo na terra, isso tem algumas implicações.
A primeira delas, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 6 e o versículo de número 6. Olha o que o texto diz. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Agora, abra a Bíblia lá em Gálatas. Vamos lá para Gálatas capítulo 6 e o versículo de número 14. Olha o que o texto sagrado diz. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Você já ouviu o testemunho de algumas pessoas que na realidade parece mais um testemunho do que qualquer outra coisa? Já percebeu como brilham os olhos quando ela começa a falar da velha vida, do que fazia no passado? Quando eu fui pastor lá em Itabuna, um cara foi convidado então para falar para a juventude. Ele se dizia um ex-bruxo, um cara que tinha vindo na feitiçaria, nas práticas do ocultismo e tal. Sábado à noite, o salão dos jovens estava lotadíssimo. E eu fui, porque eu queria ver o que o cara ia falar. Isso foi meados junho de 93. E o cara começou a falar tudo o que ele fazia no passado. As maiores barbaridades, aquelas práticas nojentas que ele fazia. Depois de 2 horas ele falando sobre isso, uma garota levantou e disse: meu irmão, por favor, em nome de Jesus, me diga o que foi que Deus fez na sua vida através de Jesus Cristo. Na mesma hora a pessoa disse o seguinte: amanhã eu volto para contar essa história. Até hoje, até onde eu sei, ele não retornou para a igreja para contar o que foi que Deus fez na vida dele. Quando Paulo diz que a única glória que ele tem é a cruz de Cristo, que nesse momento dessa glória, o mundo foi crucificado para ele e ele para o mundo, aquilo que você vivenciou no passado não tem mais sentido. Por mais que o diabo tente trazer à memória, a sua declaração tem que ser: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Quando você vive essa nova posição, essa nova vida, você tem que renunciar aos interesses pessoais em favor dos valores do reino de Deus. Mais uma vez, abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, e os versículos de 1 a 3. Olha o que o texto diz. Portanto, ou seja, com base em tudo aquilo que ele vinha falando, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Este morrer e esse ressuscitar com Cristo acontece uma única vez, mas em todos os momentos do dia a dia da nossa existência terrena, quando pecarmos, nós precisamos nos arrepender, confessar, ser purificado e experimentar a transformação, ou seja, a restauração para não mais cometer aquele pecado. Nessa nova vida, nessa nova posição, nós somos desafiados pelo Senhor a que tudo que viermos realizar seja feito em nome de Cristo Jesus. Não somos sábios e eficientes o suficiente para realizarmos qualquer coisa de proveitosa. Somente em Cristo Jesus é que conseguiremos a plena realização de todas as coisas. Essa perspectiva, queridos, deve nos levar à compreensão que nós não fomos salvos para o isolamento, mas que a nova vida deve ter a sua expressão dentro do corpo de Cristo, ou seja, dentro da igreja. E é nesta igreja, que tem suas expressões em várias localidades, que haveremos de vivenciar a nova vida, contribuindo para que outros
tem o mesmo privilégio do encontro transformador com Cristo Jesus. Uma aplicação nesse ponto. Você tem experimentado todos os dias da sua existência terrena a alegria dessa nova vida em Cristo? Mesmo que a circunstância seja difícil, mesmo que os problemas se avolumem, mesmo que pareça que você vai afundar na vida, nunca perdemos a alegria por estarmos em Cristo Jesus. A felicidade, ela é passageira e fugaz em muitos momentos, mas a alegria que o Espírito Santo derrama em nossos corações, essa nos dá segurança de viver essa nova vida numa perspectiva diferente. Quero fechar, então, essa nossa conversa, lembrando que todo ser humano sem Cristo está irremediavelmente perdido, condenado ao inferno. Por natureza, ele não deseja aproximação com o Senhor. Porém, o Senhor Deus, em sua infinita misericórdia e graça, providenciou o único meio pelo qual este homem perdido pode ser regenerado: Cristo Jesus. Não há outra possibilidade, não há outro meio. Por isso que o grande desafio de quem já foi salvo é ser instrumento de salvação dos perdidos. Quem foi regenerado tem que ser instrumento da regeneração de outros. Charles Spurgeon disse o seguinte: no céu entrarão apenas os eleitos. Como não sei quem são, tenho que pregar para todos. Lembre-se que a graça está acessível a todos. A salvação do ser humano é vontade de Deus. Mas sabemos que nem todos serão salvos, porque muitos vão preferir continuar numa atitude de rebeldia. Portanto, o seu desafio, como salvo em Cristo Jesus, eleito de Deus, é continuar comunicando a salvação na pessoa de Jesus. Todos pecaram, destituídos estão da graça de Deus. Não querem buscar ao Senhor, mas Deus, em sua infinita graça, olhando para esta humanidade, envia Jesus Cristo, que toma forma de homem, vive o seu ministério, morre na cruz em nosso lugar, é sepultado, ressuscita ao terceiro dia e hoje está à direita do Pai intercedendo por nós. Que possamos, cada dia da nossa vida, comunicar que para o pecado da humanidade há uma solução: Cristo Jesus, Senhor e Salvador das nossas vidas. Que Ele nos abençoe. Amém. Graças a Deus, irmãos, mais uma vez a palavra do Senhor foi proclamada em mais um EBD da nossa comunidade, a Segunda Igreja Batista. Nesse momento iremos orar a Deus agradecendo por tudo. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, neste momento, ó Deus, te agradecemos por mais uma vez, ó Deus, o Senhor ter conduzido os irmãos, ó Deus, nesse estudo. Ó Deus, te pedimos, ó Pai, que a Tua palavra faça morada, ó Deus, no coração de cada pessoa que acompanhou essa transmissão e essa EBD. Te agradecemos por tudo e te rendemos graças, ó Deus, eternamente. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.